Olá, colegas, professores, docentes, coordenadores. Vamos agora auxiliá-los nesse segundo momento da formação. Não é? O meu nome é Célio, professor de matemática, da área de matemática. E aqui nós temos a nossa colega... Professora Patrícia, representante do componente de língua portuguesa. E é isso, nós viemos somar com vocês para que no final todos saímos ganhando, né, com essa formação. Esse segundo momento tem como tema aí, ó, a avaliação como processo dirigido à tomada de decisões. Nós temos uma pergunta que vamos fazer para vocês, né? A Patrícia vai ler e aí nós vamos meditar, pensar, né, na resposta para essa pergunta, tá bom? Vamos ter um tempo para pensar sobre ela. Como vocês avaliam o que os estudantes já sabem sobre um assunto a ser estudado? Desde o início da formação, né, desse momento formativo, vocês já têm bem em mente que tem esse tom, né, da avaliação diagnóstica. Então vamos pausar aqui, vamos pedir para o colega, né, formador, né, parceiro que está aí no bastidor, para que ele dê uma pausa no vídeo, e aí vocês vão pensar, escrever, né, anotar sobre essa pergunta, e aí a gente retorna, tá bom? Vamos pausar o vídeo, por favor. Bom, agora que vocês já discutiram, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto? E aí, como vocês sondam o conhecimento que os estudantes têm aí sobre determinado assunto, né, a ser estudado, a ser desenvolvido na sala de aula? Isso, a gente, assim, imagina, a gente não sair, mas com certeza vocês pensaram, né, ou verbalizaram aí entre si os conhecimentos prévios, né, o levantamento deles, para saber o que os estudantes não sabem ou o que eles já conhecem sobre o assunto, e mesmo os alunos que não conhecem o que está sendo trabalhado ou que vai ser iniciado o conteúdo. Então, trabalhar com conhecimentos prévios, que vocês e nós, de maneira geral, fazemos, né, ao iniciar um conteúdo, um assunto, já mostra esse sentido da avaliação diagnóstica, que podemos dizer que é o carro-chefe desse cenário que a gente está vivendo, né, de recomposição com o currículo adaptado, né, para a circunstância pós-pandemia. Então, com certeza, a gente não viu que vocês anotaram nem comentaram entre si aí, mas com certeza lembraram dos conhecimentos prévios, de como nós fazemos de maneira corriqueira. Nós levantamos, né, a hipótese de que vocês falaram da diagnóstica, e a diagnóstica ela envolve não só a ferramenta escrita, né, aquela ferramenta mais formal, mas outras estratégias, né, como perguntas orais ali ao iniciar a aula sobre aquele determinado assunto. E durante o processo também, porque muitas vezes nós precisamos realinhar, ajustar ali o que foi planejado, e para isso a gente parte do princípio de uma atividade diagnóstica, uma atividade que foi feita por uma sondagem oral, uma sondagem escrita, aí vai depender da intenção do professor, né, para poder dimensionar essa atividade, e com certeza essa ferramenta, ela abastece ali esse olhar do professor, abastece as reflexões necessárias para poder seguir com um planejamento ali adequado para aquela turma e para a realidade da comunidade escolar. A avaliação é uma coisa realmente sensível, né, esse assunto, né, até a literatura fala a respeito disso, mas nesse cenário que tocamos aqui, né, que vivenciamos, né, pós-pandemia, recomposição, a prática de uma avaliação diagnóstica é essencial. Bom, aqui nós temos que a orientação dos aprendizes para subsistemas de formação mais adaptados aos seus conhecimentos e competências atuais devem ser direcionados a partir de alguns fatores. Primeiro, resultados referenciados aos elementos estruturantes dos programas escolares, eixos temáticos, objetos de conhecimento, habilidades e etc. Aqui, nós observamos que esses elementos, eles orientam, eles direcionam. Além disso, nós temos o tratamento de dados, que permite identificar grupos de alunos com necessidades particulares. Esse tratamento de dados, ele precisa anteriormente ser organizado, ele precisa anteriormente ser verificado para saber até que ponto se consegue ir, o que ou quem se pretende alcançar, e a partir dos dados ali direcionados, recebidos, né, concretizados,
aí sim tomar decisões pedagógicas. E a gente pensa assim, sondar conhecimentos prévios, por exemplo, né, que a gente falou que com essa pegada de avaliação diagnóstica, a gente só pensa assim inicialmente no lado do professor, né? Saber o que eles não sabem ou saber o que eles conhecem. Mas a gente, como esse ponto aqui, né, ressaltou, algo essencial na avaliação diagnóstica é também conhecer os estudantes e o que eles sabem e o que eles não sabem. Perfeito. Quais são as suas necessidades, né? Exatamente. E, por último, o uso de planejamento das ações de reforço, recuperação, nivelamento, aprofundamento, priorização curricular, formação temática para professores, entre outros fatores. O planejamento do educador, ele é muitíssimo importante, não só para que ele se organize o tempo pedagógico ou a metodologia, mas também para que dentro desse planejamento ele consiga inserir atividades de nivelamento quando necessário, atividades de recuperação quando necessário, atividades também de aprofundamento, atividades aí que vão desafiar também, né, esses alunos, esses estudantes. Então, ao fazer o planejamento ali de aporte, claro, desses elementos, né, das diagnósticas, de aporte dos dados, aí sim, de aporte desses elementos, eu consigo ter um planejamento, acredito que até mais amplo para aquela minha turma. E aí, nesse cenário, se insere o simulado, né? Então, toda e qualquer atividade de avaliação ou objeto de avaliação, como a prova, né, ou um teste, ou um simulado, que é o caso do simulado SAEB-DEB, ele tem que ter esse tom, né, de diagnóstico, né? E aí, essa última etapa essencial que falamos aqui, né, da intervenção do professor conhecer as necessidades dos estudantes, né, levantar hipóteses sobre o que, né, eles necessitam e o que eles possuem de bagagem, né, vai ajudá-lo na ação didática mesmo, né, pedagógica, do planejamento na sua sequência didática. Aqui esse slide, ele resume as 3 etapas que buscamos aqui destacar, né? Primeiro, lógico, o diagnóstico. Né? Se é usado um objeto, um instrumento avaliativo, né, esse diagnóstico ele produz dados. E esses dados, eles não ficam sem uso. Eles precisam ser analisados, né, para que possa ser, dar base para a terceira e última fase desse processo avaliativo, com esse caráter que nós queremos destacar da avaliação diagnóstica. Então, se nós fazemos um diagnóstico, montamos, estruturamos os seus dados, né, fazemos uma análise desses resultados, do rendimento dos estudantes, se é o caso, né, para quê, né? A última fase nos diz que é a da intervenção, é onde o professor vai usar esses dados, né, vai levantar hipóteses com a maior segurança possível, né, para a tomada de decisões. E isso envolve, como falamos, ir para o plano de aula ou sequência didática e ver quais são as ações pedagógicas prioritárias que vai ser para aquela minha turma, na minha escola de maneira geral, dar um foco mais preciso para o trabalho, né? E aí esse slide, essa imagem mostra a síntese desse processo avaliativo que tem, né, a avaliação formativa como alvo, né? A avaliação formativa ela tem esse caráter mais processual, né? Falando de língua portuguesa, mais no gerúndio, mais no processo, né? Então, tem as 3 fases aí claras, né? O diagnóstico, né? A análise, o planejamento e a intervenção. Então, esse ciclo pedagógico, né, como falamos e vamos repetir, nesse cenário de recomposição da aprendizagem, não dá para discutirmos nenhum tipo de teste ou avaliação, ou mesmo prova interna, sem levar em consideração todo esse conjunto de avaliar com o sentido de diagnosticar e planejar com vistas à intervenção. O que esses dados, o que esse teste produziu, que diz o que os alunos não sabem e o que ele pode me subsidiar para o meu trabalho, para o meu planejamento, para as minhas ações pedagógicas lá na minha sequência didática. Então, a gente está buscando com essa formação, né, qualificar esse segundo momento. Qual seria? Eu apliquei o meu teste, a minha prova, apliquei o meu simulado, analiso, monto os dados, estruturo os dados, analiso, mas o que eu faço com esses dados? Eu preciso dar um cunho pedagógico para ele.
e aí eu preciso fazer a leitura melhor possível deles. E aí, que vai influenciar no meu planejamento. Tá Muito bom? bem. Agora, aí, no espaço de formação, vocês vão fazer o momento 3 e depois nós retornamos.